Às vezes a gente faz essa pergunta, né? Logo eu, por que eu? Em alguns momentos da nossa vida, conforme aquela experiência que eu contei na semana passada, né? De um jovem que ganhou vários títulos, vários prêmios, em várias Olimpíadas, teve seu reconhecimento, suas conquistas, e depois de um tempo ele foi diagnosticado com um problema sério, uma enfermidade que levaria ele para a morte, e aí ele faz essa pergunta: logo eu, Deus, por que eu? E foi quando Deus falou ao coração dele: por que você, nos momentos que você foi reconhecido, os títulos que você ganhou, as Olimpíadas que você teve, o reconhecimento em várias competições, por que você? Você acha que somente eu sou o culpado de você estar passando por esse problema? E, na realidade, Deus se fez presente em todos os momentos. Então, por que eu? Não somente nos momentos de adversidade, mas também nos momentos de conquistas. Deus sempre está presente. E esse olhar, precisamos sempre ter em nosso coração, olhar ao nosso redor e ver: Deus tem sido bom. Mesmo diante das adversidades que você talvez tenha enfrentado, talvez no ambiente familiar, talvez no trabalho, talvez em várias outras circunstâncias e momentos, mas ative a sua fé nessa noite. Sua fé, sua perseverança e principalmente que você venha conseguir entender o caminho do Senhor, que é um caminho que precisamos trilhar com paciência. É a mensagem de hoje. Gostaria de compartilhar com você Tiago, capítulo de número 5, versículos 7 e 8. A paciência no processo de Deus, entendendo o seu milagre em nossa vida, o milagre de Deus no processo da paciência. E nós temos trilhado uma jornada de fé, né? Para aqueles que têm acompanhado, nas últimas terças-feiras tem sido de grande crescimento e discipulado, né, nessa área. Eu gostaria que você pudesse estar atento, porque o Senhor tem algo para falar com você nessa noite. Talvez nem tudo Deus vai falar, né? Uma mensagem de 20, 30 minutos, né? Mas alguma coisa Deus tem para falar contigo, né? Tiago capítulo 5, versículos 7 a 8. Se você não tiver um exemplar da Bíblia, você pode estar acompanhando comigo aí no telão. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Eis que o lavrador aguarda o processo, o fruto da terra. Deixa eu me perdi aqui. Eis que o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Bom, Tiago é uma epístola sensacional que nos ajuda no desenvolvimento da nossa caminhada cristã, da nossa jornada, a evitar problemas, também a fazer a vontade de Deus, no sentido de não ter consequências dos erros, né? E às vezes nós nos sentimos como se as nossas orações não fossem ouvidas, milagres de Deus estivessem demorando para acontecer. Então, várias situações que ocorrem e a gente tem sido acometido por uma impaciência terrível. E esse ano, como não é novidade para ninguém, né, que esteja aqui presente, talvez, mas
é o ano de nós nos fortalecermos da palavra e justamente para que essa palavra venha estar no nosso coração e na nossa mente, blindar a nossa mente dos ataques, principalmente desse sintoma tão terrível que é a impaciência. Então, a gente tem visto as pessoas na correria da vida, até num simples ato, não tendo paciência para ouvir alguém. As pessoas hoje não estão tendo mais paciência para conversar, né? Parar para conversar, para ter um bom diálogo. Talvez quando encontra não tem assuntos, mas muitos deles o pessoal tem se comunicado muito pelo WhatsApp, né? E aí quando acontece de estar no WhatsApp, a pessoa não tem muita paciência para ouvir no tempo 1, aí aumenta para o tempo 2, né? Ou às vezes no 1,5, né? Porque se tiver no 2, dependendo da velocidade da pessoa, ela não consegue entender, né? E a paciência é uma virtude, né? O mineiro normalmente é conhecido pela sua paciência, mas parece que hoje em dia não, né? Tá sendo muito difícil encontrar um mineiro sossegado, né? Mineiro gente boa, sangue bom. Na verdade, irmãos, no entanto, a paciência é uma virtude que nos permite, com clareza, que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não conseguimos perceber imediatamente as coisas. A paciência nos ensina, de fato, a confiar, embora o processo não seja instantâneo, algo grandioso está sendo formado por Deus em nosso interior. Nós entendemos da seguinte forma: a paciência é uma virtude que nos ajuda e nos transforma diariamente. Então, quando as coisas não acontecem no nosso tempo, a própria palavra do Senhor nos recomenda isso diante desse texto, né? Dá aqui a referência de um lavrador que no campo está semeando e no tempo certo terá sua colheita, mas outras referências como o Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, não é no nosso tempo. E existe umas lições bem melhores da gente entender no processo da nossa vida. Primeiro, a paciência nos ensina a confiar no processo de Deus. No versículo 7 que nós lemos, diz assim que o lavrador aguarda o processo do fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e últimas chuvas. Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando nos processos, nas circunstâncias, e precisamos nos fortalecer cada vez mais. Quando Deus está trabalhando, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo no nosso dia a dia que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar? A nossa fé está sendo aprimorada e nós somos capazes de romper em fé, mesmo quando nós não percebemos. Somos aperfeiçoados em nosso caráter. E quem não quer se parecer com Cristo, quer se parecer com Jesus? Melhor pessoa, a pessoa mais indicada, que teve paciência de lidar com vários tipos de pessoas, principalmente, várias situações. Ele é a fonte de referência, a maior fonte da qual nós precisamos, a fonte de água viva, né? A paciência, de fato, desenvolve em nós a virtude como humildade, perseverança, autocontrole, essenciais para a nossa maturidade cristã. E quando nós buscamos, como nós cristãos, quando nós nos derramamos diante do Senhor, quando nós cremos diante do Senhor, essa palavra,
ela traz sentido e ela nos ajuda no desenvolvimento natural do nosso dia a dia. Porque nós não podemos espiritualizar a nossa fé apenas nesse contexto que nós estamos aqui. Nós precisamos ter em mente de que o Senhor quer alimentar as nossas vidas com a sua santa palavra, para que a gente venha na prática vivenciar. E nada melhor do que isso, do que você entender que quando Deus está trabalhando, quando a paciência está sendo aprimorada, quando a sua fé está sendo cada vez mais testada ali diante do Senhor, você tem a capacidade de desenvolver humildade, resiliência e outras virtudes que são importantes para a sua vida e para a sua família. Mesmo que você olhe ao redor dizendo, olha, está tudo errado. Como que eu vou ter paciência no mundo como esse? Todo mundo está fazendo ao contrário, seja você o primeiro. As pessoas até mesmo, elas dizem, não tem ninguém perfeito, todo mundo está meio louco, todo mundo está doidão. Conhece alguém doidão? Pensa em alguém doidão. Agora você pode ser um doidão por Jesus. Pegou a visão aí? Doidão por Jesus. Quando Deus está trabalhando, Ele está nos preparando para o futuro. Porque nós precisamos ter em mente algo maior. Sendo moldado, habilidades, quanto também o nosso coração. Porque imagina, situações que acontecem conosco diariamente, quando nós perdemos a paciência, pode ser um sinal de que o nosso ego está sendo incomodado. Tem coisas que a gente não dá nem moral, nem atenção, mas de repente aquilo lá te machuca, te afeta. Então o seu ego precisa ser avaliado, analisado diante do Senhor. Então o Senhor está cuidando disso, o Senhor está trabalhando. Quem crê nisso? Deus está trabalhando e transformando as nossas emoções também. Ele está curando as feridas do passado e libertando os sentimentos negativos que ao longo da nossa história, porque nós não podemos desconsiderar a nossa história, mas Deus é poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da eternidade, tem poder para curar todas as feridas do passado. Eu creio nisso. Quantas feridas na minha vida, quantas feridas na vida de muitos irmãos meus, que ao longo da caminhada souberam lidar com paciência, com as frustrações, com as decepções, com os enganos, porque essa vida, quando temos essa percepção, quando essa palavra, olha, nós vamos passar por várias tribulações, mas seja paciente. Quando nós entendemos isso, o mais beneficiado é nós. Somos curados das nossas ansiedades, dos nossos sentimentos negativos. Deus está trabalhando e mudando circunstâncias, principalmente aquelas invisíveis. Deus não está nos fortalecendo os nossos relacionamentos que podem ser restaurados, preparando outras pessoas para estar conosco na nossa caminhada. Então, nessa idas e vindas, o Senhor está no processo. O Senhor permite que pessoas estejam conosco nos nossos relacionamentos. Quando não é possível, pessoas vão, pessoas vêm. E Deus está trabalhando, porque a paciência, essa paciência, ela não é humana. Quando nós adquirimos essa virtude da parte do Senhor, estamos sendo abençoados pelo Eterno, que nos ajuda. Somos beneficiados por Deus no sentido do afastamento do que não é bom. Então, às vezes, nós não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor.
E aí a gente é treinado, a nossa paciência faz a gente entender que aquilo que não aconteceu na sua vida, pessoas que foram embora, pessoas que não permaneceram, e outras situações que aconteceram na sua vida não era para edificar você. Então Deus quer que você experimente um nível maior de visão de vida, de reino, que você seja extremamente, hiper, mega abençoado. Você está entendendo? Aprimorando a nossa dependência diante de Deus e aumentando o nosso senso de propósito. E quando nós falamos sobre essa questão de paciência e esperar, né, a espera te ensina que há um propósito divino para cada temporada da nossa vida, preparando o terreno para que você experimente o seu milagre de maneira mais profunda. Então essa é a visão de futuro e de eternidade, porque não cabe apenas nesse tempo, nesse presente momento. Deus está trabalhando nos bastidores. Você sabe que é bastidores, né? Quando ninguém está vendo, quando você mesmo não consegue ver, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está... Olha, hoje mesmo a gente podia aqui compartilhar, Deus está agindo, Deus está abençoando. Eu não sei se eu poderia contar, mas eu vou contar, desculpa aqui, mas eu vou contar a bênção aqui da Pedrinho hoje. Foi levar uma carga, é isso, né? E de repente 4 pneus do veículo furaram de uma vez. Estava da caminhonete, 4 pneus. E aí eu não sei se tem a ver com um sonho que eu tive no final de semana, né? O sonho não foi muito claro, mas foi um livramento de Deus. Olha só, numa descida, se esses 4 pneus são furados numa descida, Deus é poderoso, Deus está trabalhando nos detalhes, Deus está dando livramento, Deus está agindo na nossa comunidade, Deus está agindo na sua vida, Deus está guardando você. E às vezes nós sofremos por um não que nós não gostaríamos de receber, uma decepção familiar, alguma coisa que aconteceu, mas nós não conseguimos ter a visão clara de que Deus está permitindo tudo isso para que a nossa fé seja aprimorada. Não é possível passar a vida inteira e ver que Deus permite, não é que Ele quer que você seja uma pessoa dependente de enfermidade, nem nada disso, porque Deus é fiel para curar, Ele realiza milagres, e principalmente o milagre da salvação, mas eu estou dizendo que não é para você vivenciar apenas essas experiências no contexto religioso de fé, mas na sua caminhada cristã, lá na avenida, aonde você pode desfrutar das bênçãos do Senhor, dizendo, olha, eu tenho paciência, eu tenho experiência, conforme o texto de Romanos, capítulo de número 3, ou melhor, capítulo 5, do versículo 3 ao 5, que diz, irmão, nos alegremos nas tribulações, porque as tribulações produzem em nós o quê? Perseverança, e a perseverança, não, experiência, e a experiência, a esperança, e essa esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. Olha só que maravilha, irmãos, eu estou como irmão em Cristo aqui, dependente da graça do Senhor, com muito temor no meu coração, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade para dizer isso, mas eu quero que você experimente coisas maravilhosas, acima da média. Quando nós perseveramos, as pessoas que experimentaram a graça, de repente saem, porque se decepcionam com as coisas mais pequenas dessa vida. Não tem paciência de ser transformados. E as pessoas que nós temos vistos, eu espero que na minha caminhada, eu sou novo, ainda tenho 17 anos. Não, peraí, 17 não, pastor, não é desse jeito não, 17 não. Fala a verdade, pastor, não pode mentir. Ok, 38 anos, eu espero, se Deus me permitir, que eu chegue até os 98 anos. Ninguém falou amém, né?
Pastor com 98 anos aqui, hein? Já pensou? Quem vai ficar aqui comigo? Simão não vai estar comigo, meu irmão, né? Velho de guerra. Então, olha, se eu puder estar aqui com 98 anos, com a mente boa, com a mente dizendo assim: Senhor, eu passei por problemas difíceis, o Senhor me ajudou, eu tive paciência para superar, eu consegui ser o ideal. Porque às vezes a gente também não consegue expressar aqui tudo aquilo que a gente gostaria de expressar, né? Mas as experiências, a vivência na prática, elas só tendem a nos beneficiar, irmãos. Segundo, se Deus está trabalhando, segundo, a paciência nos ensina a esperar pelo tempo perfeito de Deus. Deus trabalha com algo que é diferente do nosso tempo. Nosso tempo é cromos, né? O tempo de Deus é definido como plenitude de tempo, kairos. Muitas vezes nós queremos que Deus se mova de acordo com o nosso tempo, mas não é. Sabe quais são os sinais? Você quer aprender quais são os sinais? Eu fui, ao longo da minha caminhada, eu fui anotando alguns sinais de Deus na minha agenda. As meninas costumam fazer isso, né? Mas os meninos também costumam fazer isso, né? Eu confesso. Os meninos como eu, assim, não sei você, menino que está aqui, mas não tem nada a ver com isso, né? Mas a gente vai anotando sinais. Quando você sente paz em esperar, mesmo sem entender totalmente o que está acontecendo, é um sinal de que está confiando no tempo de Deus. Sabe aquela situação que está acontecendo contigo? Mas você está em paz. Você tem paz, tranquilidade, porque a paz não é ausência de guerra, mas é domínio sobre a situação. Quando você tem paz, essa paz que excede todo entendimento, pode estar acontecendo situações terríveis, mas eu confio no Senhor, está tudo em paz. Eu sei que o Senhor está cuidando dos meus filhos, dos meus netos, da minha nação, Deus está agindo. Outro sinal é: não se apresse, ao invés de tentar controlar as situações. Você consegue manter a fé mesmo quando não tem todas as respostas. A confiança cresce à medida que você descansa no tempo perfeito. Entenda que a demora não é um sinal de negação, mas de preparação na sua vida. Deus está preparando. Você já viu alguns dizeres em carro, né? Eu já vi isso, né? Alguns dizeres de alguns irmãos que colocam adesivo na traseira do carro dizendo assim: olha, eu estou em processo de construção, estou em obras. Deus está fazendo a obra na nossa vida. E que maravilhoso quando a gente está aqui no mês de março e de repente quando nós chegarmos lá no mês de novembro e dezembro e falar: olha, eu dei um salto desses meses que eu cuidei da minha saúde emocional, eu cuidei sim da minha saúde física, mas eu cuidei também da minha saúde espiritual. Eu estou mais forte do que nunca. Porque a gente precisa cuidar da nossa mente, mas é tríade, irmãos: corpo, alma e espírito. E como que a gente faz isso? Num culto como esse. E que bom que você escolheu o culto de hoje, para que o Senhor, você ore: Senhor, eu quero ter essa paciência, eu quero ter uma paciência, e que não seja, por que não, um pedido ousado como esse, a paciência de Jó, né? Tem gente que tem a paciência de Jó, né? Hoje está raro, mas tem gente que tem. Quando as portas se abrem de maneira natural, sem forçar nada, você vê claramente que é a mão de Deus em ação. Então, Deus, Ele é soberano. O nosso Pai Celestial, Ele mesmo declara: a porta que eu abro, e a porta que eu fecho, ninguém
Então, quando Deus falar com você, quando Deus abrir uma porta na sua vida, quando for Deus abrindo, você, além de sentir paz, você vai ver claramente a poderosa mão de Deus na sua história. Então as coisas acontecem naturalmente. Todas as vezes, todas as minhas necessidades, elas aconteceram de forma, um processo muito natural, sem eu criar uma expectativa, porque todas as vezes que eu criei expectativa, a expectativa me frustrou. Então eu agi de forma natural, esperando no Senhor, descansando nele. Coisas como eu já contei aqui, situações emocionais que eu passei, processos de identidade, crises, portas de emprego que não se abriam na época, e várias outras situações. E muitos irmãos nossos que passam, têm testemunhos tão maravilhosos nesse sentido. Então, não force as portas fechadas também. Não force. Se Deus fechou uma porta, deixa ela fechada lá. Porque pode representar tantas coisas, como por exemplo, livramento, algo que Deus está evitando que você sofra. Quando Deus abrir uma porta, vá com confiança e não aguarde o seu medo assim, né? Tenha ousadia para agir. Mesmo sem ver os resultados imediatos das suas orações e esforços, você continua acreditando que Deus está agindo nos bastidores. A palavra de Deus diz em Isaías 55, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são... Quem disse isso? O próprio Deus, diz o Senhor. Terceiro, a paciência nos ensina a confiar em sua soberania. Deus está no controle de tudo. E quando a gente fala sobre isso, eu já fui questionado várias vezes. Eu questionei essa frase. E vamos ser sinceros mesmo, que na prática a gente não concorda com muito isso, né? Quando a gente está passando pelas tribulações. Mas Deus está no controle, porque existem sinais que Ele está no controle de tudo. Deus fecha e ninguém abre. Deus traz vida aonde não há morte. Deus dirige os passos do homem. Deus permite e remove obstáculos. Deus transforma a escuridão em luz. Deus e Ele tira. Deus sustenta tudo com a sua palavra. Deus decide o nosso tempo de espera. Deus muda os corações e mentes. Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Deus conhece o futuro e o presente. Deus age no tempo perfeito. Deus está no controle da nossa paz. Deus permite a dor com um propósito perfeito. Deus está no controle da nossa paz. Deus é a nossa fonte de sabedoria. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus responde às nossas orações, mesmo quando nós achamos que não é do nosso jeito, mas Deus responde. Deus usa os nossos erros para nos ensinar. Deus está presente. Deus está no controle. Ele é soberano. E Daniel, para encerrar, vou encerrar. Daniel 2, 21 ao 23 tem uma afirmação linda, que diz assim: Ele muda os tempos e as estações. Ele coloca reis, tira reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele revela o profundo e também o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, dou graças e louvores. Daniel era um jovem que conhecia o seu Deus e sabia que estava no controle. E ele foi lançado aonde?
qual foi o preço de Daniel? Ele foi lançado na cova dos leões, provado. E eu termino agora para valer, viu, irmãos? O milagre é uma realidade. Existe uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o carpinteiro e a porta fechada. E havia um carpinteiro muito habilidoso numa pequena cidade. Então imagina numa cidade como a nossa. A gente não é ainda uma pequena cidade, né? A gente já não é mais uma pequena cidade, né? Já está aumentando aí a população. Já estamos chegando aí aos 43 mil, né? Veja, o seu trabalho, ele era admirado por todos. Todos amavam o seu trabalho. Certa vez, um homem procurou o carpinteiro e pediu que o fizesse uma porta especial na casa dele. Algo que fosse diferente de tudo que ele havia feito. O carpinteiro, então, ouvindo atentamente, ele pergunta, então, o motivo de sua solicitação, né? E o homem, então, explicou, eu tenho uma porta na minha casa que nunca se abre. E já tentei de tudo. Olha, já tentei mesmo, de várias formas. E parece que a porta está travada e eu não consigo abrir aquela porta. E eu sinto que enquanto ela permanece fechada, a minha vida também está bloqueada. E eu preciso de algo novo que faça com que aquela porta, ela realmente, ela se abra. Tem a finalidade de que ela foi criada. Se é uma porta, ela tem que abrir, ela tem que fechar. Então o carpinteiro olhou para aquela situação e ele, com um sorriso, ele disse, olha, eu posso ajudar sim você, mas vou precisar de um tempo. E a porta precisa de um processo, de uma forma de ser aberta. Então o homem ficou impaciente. Quanto tempo vai durar isso, né? Mas ele aceitou. E durante semanas e alguns meses, o carpinteiro trabalhou na porta, retirando as partes antigas, acrescentando novas madeiras, lixando, ajustando, até que finalmente ele entregou. E quando o homem a colocou em sua casa, a porta não só abriu, mas faria funcionar perfeitamente, permitindo a passagem de luz e também de ar sobre aquele ambiente, sobre aquele cômodo, como nunca antes tinha acontecido naquela casa. Então o carpinteiro olhou nos olhos daquele homem e disse, essa porta, ela não foi apenas consertada, ela foi feita para ser aberta. E o mesmo acontece com você. Às vezes, irmãos, as portas em nossas vidas parecem fechadas, mas Deus, com o seu tempo e perfeição, trabalha em nosso coração para nos preparar para algo maior. E eu digo isso para você nessa noite, querido irmão. Assim como aquele homem tinha uma porta fechada em sua vida, muitos de nós também temos áreas bloqueadas, medos, dificuldade, insegurança, e que nos impede de avançar. E somos extremamente impacientes com a nossa família, impacientes com os nossos amigos, impaciente com tudo ao nosso redor. Às vezes até a gente boa, mas quando na verdade olhamos no nosso coração, no espelho mesmo, a gente vê quem somos. Deus está trabalhando em nós com paciência e sabedoria para nos preparar para o novo. E hoje talvez seja o seu momento de entregar essa área que está bloqueada. E se você deseja entregar a sua vida a Cristo ou rever a sua fé a Ele, eu convido você para que se coloque de pé nessa noite, em nome de Jesus. E nós vamos orar.
Então é mais do que uma terça-feira da vitória. É um dia especial, onde Deus falou o seu coração. Então, os processos da vida são naturais, mas agora eu quero incentivar você a colocar em prática e falar com o Pai que ouve as tuas orações. Você não precisa de um intermediador. Você não precisa de mim para isso. Você não precisa de nenhum líder religioso. Você precisa apenas expressar que Jesus, Ele ouve você. E Ele cuida de você. E Ele quer que você seja transformado. Ele não quer que você viva nessa bagunça desse mundo perverso. Ele quer que você seja transformado e viva para Ele. Não jogue sua vida fora. Poxa, está na hora de você viver para Jesus. Eu não sei, o Espírito Santo me incomoda, talvez seja alguém na live, talvez seja você aqui, mas não jogue sua vida fora não, viva para a glória de Deus. Está na hora de mudar o seu comportamento, sua vida impaciente. Deus tem tanta coisa boa para fazer na tua vida, na tua história. Deus tem colocado tantas vidas, recursos nas suas mãos, e o que você tem feito com isso? Você tem jogado no lixo, desperdiçado o teu tempo. Está na hora. E essa decisão, talvez você vai ter as suas lutas amanhã, talvez você vai ter lutas depois da manhã, eu não sei, mas decida, fala, olha, Senhor Jesus, a partir de hoje, cansei de lutar por mim mesmo, cansei, eu quero viver para a glória do teu nome, Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nossa gratidão nessa noite pela tua bondade, pela tua fidelidade, nossa gratidão por estarmos ouvindo a tua palavra, e os teus filhos estão aqui. Senhor, tenha misericórdia de cada um deles, faz a tua obra, Senhor, em cada coração. Eu não consigo fazer isso, ó Pai. Eu peço, ó Pai, gentilmente, que o Senhor venha transformar a mente, o coração dos teus filhos, para que eles sejam uma bênção nessa geração. Eu declaro, Senhor, a tua bênção, a bênção da paciência para aqueles que estão perdidos, sem direção, aqueles que têm sido acometidos pela impaciência desse século, têm se amoldado a esta geração. Tenha misericórdia, Senhor, e eu entrego em tuas mãos, com muito temor, com muita reverência diante de ti. Ó Pai, que as famílias aqui sejam abençoadas. Não permita que o inimigo venha ter brecha, colocando destruição, impaciência, mas que eles sejam forjados. Cada casal, cada família, cada líder, cada irmã, cada irmão, cada, ó Deus, família representada aqui, sejam impactadas pelo poder e da soberania do Senhor Jesus. Tu és aquele que sonda o nosso coração, e logo Jesus, nós declaramos aqui que o Senhor conquistou um amor incondicional por cada um de nós, e por isso, ó Pai, nós consagramos as nossas vidas diante de Ti, e colocamos diante do Teu altar, e decidimos, nós vamos Te amar. Nós vamos Te amar, Jesus, porque o Senhor sempre toma a iniciativa de nos amar primeiro. Nós Te amamos, e nós, ó Pai, sairemos daqui uma nova criatura em Ti, e faremos na nossa vida, para a glória do Teu santo nome, algo maravilhoso, para viver a nossa história com saúde, com vigor, com entusiasmo, com empolgação. Nós oramos, ó Pai, e declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca
abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar